Nós estamos encerrando nesta noite a nossa campanha do mês de março. Além dos limites. Eu gostaria de ler com você, antes de entrarmos na meditação da palavra de Deus, João capítulo 11, verso 40. João capítulo 11, verso 40. Eu gostaria que você lesse comigo este versículo e guardasse em seu coração em toda a mensagem. João capítulo 11, verso 40 diz assim: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Vou ler novamente, para que você guarde em seu coração essa palavra. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Vou ler novamente, para você guardar em seu coração, a terceira vez. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Quantos creem? Levante a sua mão e diga isso para Deus. Fala: Senhor, eu creio. E se você crer, você verá a glória de Deus. Além dos limites, qual é a proposta da Bíblia para nós? Queridos, deixa eu te ensinar algo. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia, embora seja usada por muitas religiões, ela não é um livro que prega religião. Ela tem uma proposta. Qual é a proposta da Bíblia para nós? Para mim, para você. Qual é a proposta da Bíblia para a humanidade? A Bíblia foi escrita com um propósito. Por que a Bíblia foi escrita? Por que ela foi escrita? E qual é o ensinamento central, principal da Bíblia? Quero começar respondendo qual é a proposta da Bíblia para nós. A primeira, o primeiro propósito por que a Bíblia foi escrita é de nos apresentar um Deus que não é um Deus de religião, mas é um Deus que nos ensina a ter uma consciência do mundo do espírito, a ter consciência do mundo da alma, das emoções, dos sentimentos, do relacionamento. E a Bíblia, e esse Deus que apresenta, a Bíblia apresenta esse Deus nos ensina princípios naturais. Princípios naturais. Então, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 17, e nós vamos ver aqui Jesus respondendo qual é a proposta da Bíblia para nós. João capítulo 17, verso 2 e 3 diz assim: Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o propósito da Bíblia, primeiro, é nos revelar Deus. Nos revelar Deus. Quem Deus é. E aqui, revelar Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E por que a Bíblia foi escrita? A Bíblia é o nosso mapa do tesouro. A Bíblia é o mapa do tesouro para aquele que quer encontrar Deus. Eu posso ouvir um amém? E aí, lá em João, capítulo 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade de Deus, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes a gente lê errado, né? Ninguém vai. Não, Jesus está falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, porque a Bíblia foi escrita? É o mapa do seu tesouro. Paulo diz que aprove Deus guardar em vasos de barro os seus tesouros. Jesus disse: um homem achou um grande tesouro, foi, vendeu tudo quanto tinha para adquirir aquele tesouro. Só que esse tesouro aqui, que é a palavra de Deus, ela é guardada aqui, ó, em vasos de barro. Vasos de barro, eu e você, vasos de barro que levam um tesouro. E aí Deus fala: eu escreverei a minha palavra, não mais em pedra, mas em corações. Amém? Que tremendo, né? Que tremendo. E aí a última pergunta: qual é o ensinamento central, principal da Bíblia? Né? O ensinamento central e principal da Bíblia é a fé. É a fé que nos leva além dos limites. É nos ensinar a fé. Deixa-me contar para você pessoas que tinham limites e que a fé levou essas pessoas a experimentar algo. A fé da palavra de Deus não é uma fé comum. Por isso Jesus disse: eu sou o autor e consumador da fé. Por isso Jesus disse: tende a fé da palavra de Deus. Você pode ter fé. Todo mundo tem uma fé comum. Todo mundo tem uma fé da religião. Mas a fé que agrada a Deus é a fé que vem através do autor e consumador, que é Jesus. Ok? Ah, mas eu tenho a minha fé, respeito. Mas Deus tem um tipo de fé para aquele que o serve, né? Por isso a palavra de Deus fala que sem fé, sem esta fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que Ele pode dar aquilo que a palavra promete. Amém? Então, vamos ver a Bíblia nos ensinando de algumas pessoas que tinham limites
e que a fé da palavra de Deus fez com que eles fossem além dos limites. Primeiro era Abraão. Eu gosto demais de meditar nisso no Antigo Testamento. Abraão, já velho, a Bíblia diz que Sara também, ele quase 100 anos, ela com 90. Lá em Romanos capítulo 4 você tem toda a história. Ele tinha um limite natural. Eles não podiam ter filho. Mas Deus chega para Abraão, e diz para Abraão: Abraão, se você crer, eu posso levar você além dos seus limites. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E foi chamado pai da fé. Foi que levou Abraão além dos seus limites. Romanos capítulo 4, se você quer anotar aí para ler em casa. Linda história de Abraão. E a Bíblia diz, porque ele creu, não duvidou, ele foi além dos limites e experimentou o poder da fé e o poder de Deus em sua vida. Outra pessoa que nos deixou escrita os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés. Moisés, pela fé, Moisés, porque creu, levou Israel além dos seus limites, querido. Israel, escravo da maior nação na época, no Egito. Moisés, através da fé em Deus, na palavra de Deus e na promessa que Deus havia feito a Abraão, ele liberta o povo do Egito. E a Bíblia diz que o poder de Deus se manifesta ali. Era impossível. E aí aquele povo é libertado, chegam no limite, no Mar Vermelho. E aí Moisés clama a Deus. E quando ele clama a Deus, a Bíblia diz que Deus faz um caminho no meio do mar. E aquele povo vai além do seu limite. Quando chega no deserto, irmãos, deserto do Saara, a gente pensa que é brincadeira, esses dias 38 graus, 40 graus, a gente já quase morre, Você chega em casa todo molhado, passando no deserto do Saara, um dia 60 graus, 60, dobra esse calor que você sentiu hoje ou esses dias, 60 graus. Eu desci do ônibus, voltei rapidinho. Falei, misericórdia, desci no inferno e não sabia. Voltei. Por quê? Olha que interessante, mas Deus fez um caminho no deserto. Aquilo que era limite para 2 milhões de pessoas passarem pelo deserto. Deus então faz um caminho e aquele povo vai além dos limites. Era impossível. Calor do dia, frio à noite. Aí, vivem 40 anos no deserto. Vem Josué. Deus chama Josué e Josué aprendeu a andar na fé de Moisés. Quando eles vão entrar na terra, Deus não abre o mar, Ele abre o Jordão. Olha que interessante. Ele replicando a fé que ele havia visto em Moisés. E aí, Deus manda ele conquistar Jericó. Era impossível, imagina aquele povo caminhando 7 vezes em roda das muralhas. 7 vezes. Você já ouviu falar que uma muralha caiu só porque alguém caminhou ao redor daquela muralha e deu um grito? Mas a Bíblia diz que o limite eram as muralhas e Deus derrubou aquelas muralhas para que eles pudessem ir além.
Depois, ele precisava vencer uma batalha. Sabe o que Deus fez para que eles pudessem ir além e vencer aquela batalha? Parou o sol. Agora imagine, irmãos, parou o sol, parou a terra. O que ele parou? Mas a Bíblia diz que parou e eles puderam vencer a batalha naquele dia. Que tremendo, que tremendo. Mas não para aí. A Bíblia continua dizendo: estava um dia lá Daniel orando, mantendo a sua fé, e aí macumunaram contra ele, e essa questão política já é antiga, de macumunarem contra o outro. Ele era um governador, jogaram Daniel nas covas dos leões, e a Bíblia diz que ele, por sua fé, foi além. Aí vieram os outros governadores e falaram: não, os leões não estão com tanta fome assim. E a Bíblia diz que o rei mandou jogá-los na cova dos leões, eles nem caíram e o leão já estava devorando. Mas não para aí. Sadraque, Mesaque e Abidnego são jogados na fornalha. E saem da fornalha sem um pelo do braço ter torrado. Sapecado. Por quê? Porque Deus é o Deus que nos leva além. Amém, queridos? Agora, o anjo chega para Maria e fala para Maria: Maria, Deus te escolheu para ser a mãe do Salvador. E aí Maria fala: mas eu tenho um limite. O meu limite é que eu não conheço homem nenhum. Eu sou virgem, não conheço homem algum. Como é que eu vou ter um filho? E aí o anjo diz para ela: Deus é o Deus que vai além dos limites. E Maria então fica grávida. E quando ela está grávida, o anjo vai embora, né? Mas Maria dá luz ao Deus Todo-Poderoso, que se manifesta em carne para dizer: eu vou levar você além dos seus limites. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia de novo lá, em João capítulo 11. Jesus, o Deus que nos leva além, estava pregando a palavra, e a Bíblia diz que Marta e Maria mandam um recado para Jesus, dizendo: o seu amigo a quem você ama, Jesus, ele está doente, está enfermo, vem aqui para o Senhor curar. E a Bíblia diz que Jesus demorou ali ainda uns dias. E quando Jesus volta para os seus discípulos, ele diz o seguinte, lá em João capítulo 11, a Bíblia diz que ele vai, fala para os seus discípulos que Lázaro estava morto e que eles iam para Jerusalém. E aí os discípulos ficam com medo porque Jesus estava para ser preso. Eles queriam prender Jesus. Mas lá no verso 17 diz o seguinte, João capítulo 11, 17, eu quero ler com você aqui. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha,
saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Quando eu estava lendo esse capítulo, eu conheci uma Marta que eu não conhecia. A gente sempre fala de Maria, que Maria tinha fé, tal, mas Marta também era uma mulher de fé. Olha o que a Bíblia aqui. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederás. Olha o que ela está falando. Eu sei que nós chegamos no limite, mas eu também sei que se o Senhor pedir a Deus, algo vai acontecer. Essa é Marta. Eu não sei se você já chegou no seu limite, mas uma coisa eu sei. O Jesus que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia prega, Ele nos leva além. Amém? Vamos continuar lendo? Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? E disse Marta: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, que tu és o Messias, que tu és o filho de Davi, o filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Vamos dar uma puladinha. 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Que tremendo, que tremendo. Jesus, vendo os limites de Marta e Maria, Jesus chorou. Deus olha para os seus limites quando você chora. Ele chora com você. Quando você chega no momento que você fala: Deus, e agora? Você que está me ouvindo, você que está assistindo, está chorando. Deus, o Senhor Jesus, está chorando com você. E a Bíblia diz: continuando, e Jesus, 38, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna que tinha pedras sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. A glória de Deus vai se manifestar para te levar além. Só quem disse amém vai receber a glória de Deus. Tiraram a pedra e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Às vezes a gente lê a Bíblia de forma sem imaginar, né, o que está falando. E a Bíblia diz que ele saiu todo amarrado, né? E aí Jesus disse: tira a faixa, desligai,
Porque não há mais limites, não há mais limites. O último limite do homem é a morte, mas a Bíblia diz que Jesus é a ressurreição e a vida, porque não há limite para aquele que crê na palavra de Deus. Não te hei dito, disse Jesus, que se creres na palavra de Deus, verás a glória de Deus? Quantos creem nisso? Levante as suas mãos. Diga: Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. E para encerrar, oh meu Deus, tenho 3 minutos, quero contar para você 2 histórias em Atos. A primeira está em Atos capítulo 12, de 1 a 12, é a história de Pedro. Vem Herodes e põe limites à igreja. A igreja estava pregando, Deus estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E eles prendem Pedro na prisão. Prendem Pedro. Mas a igreja aprendeu como ir além dos limites. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 12, eu quero ler só um versículo com você, porque o relógio não para. Olha o que diz Atos capítulo 12, verso 5. Pedro, pois, era guardado, estava preso na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você quer ir além dos limites? Você quer experimentar a glória de Deus na sua vida? Aprenda a orar, aprenda a orar a palavra de Deus. A igreja, nós encerramos ontem 21 dias de oração e jejum pelo Paz no Lar. Porque quando a igreja ora, o Deus que se manifesta em glória, para nos levar além, opera. E olha o que aconteceu, a igreja começou a orar, e lá no verso 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E aí o anjo então vai à frente, e as portas vão abrindo, e você pode ler aqui. Essa é a primeira menção de controle remoto na Bíblia, está aqui em Atos capítulo 12. Vocês pensam que controle remoto é novo? Não é não, já existia. O anjo chegou, a porta abriu automaticamente. Hoje só levantou a mão, a porta abriu. Então controle remoto não é novo, já é antigo. Lá em Atos já se usava isso. Outro exemplo que eu quero te dar, então, quando a igreja ora, a glória de Deus se manifesta para quebrar os limites. Estavam tentando limitar Pedro, mas a igreja orou, e esta igreja, a Sara Nossa Terra, tem orado por você. Você que está nos assistindo neste momento, você que está ouvindo esta palavra neste momento, essa igreja tem orado por você. Oramos 21 dias por sua libertação. Se você crê, a glória de Deus vai resplandecer na sua casa, trazendo paz no seu lar. E o último exemplo que eu quero mostrar para você é a igreja avançando. Lá em Atos capítulo 16, prendem também Paulo e Silas. Colocam limites para que eles não pregassem a palavra de Deus. E a Bíblia diz lá em Atos 16, 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Olha aqui mais uma vez, oravam, e não só oravam, mas cantavam hinos
e adoravam a Deus. Aquele que adora, aquele que ora, a igreja que ora e a igreja que adora, traz a manifestação da glória de Deus. E quando a glória de Deus se manifesta, nós vamos além dos limites. E mais uma vez aqui nós vemos, de repente houve um terremoto naquele lugar. As cadeias quebraram, as portas foram abertas, porque a glória de Deus se manifestou ali. Como ir além dos limites? Orando e adorando a Deus. Você quer ir além dos seus limites? Comece a orar. Comece a orar. Comece a adorar. E aí você vai ver a glória de Deus. Por isso Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus se manifestando em sua vida, através da oração, da adoração, portas sendo abertas, cadeias sendo quebradas, para que você possa ir além. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Põe a mão em seu coração. Fala com Deus. Fala: Senhor, eu creio. Creio, eu creio. Põe a mão em seu coração e fala com Deus. Oh Senhor, aleluia, oh, faz desse cântico a sua oração. Ver a ti, adoração, e derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã. Oh, aleluia. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Levante as suas mãos, deixa Deus te levar além. Leva-me além, Oh, aleluia. leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do que Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Tua Palavra. Cremos, Senhor, naquilo que foi pregado pela Tua Palavra, naquilo que nos foi revelado pelo poder da Tua Palavra. Visita-nos com uma fé sobrenatural. Senhor, nós cremos na Tua Palavra, e a Tua Palavra diz que se nós crermos, nós veremos a Tua glória. Que a Tua glória comece a se manifestar neste momento em cada vida. Que a glória do Senhor entre em cada casa neste momento. Que
quebrando cadeias, correntes, amarras, abrindo portas que foram fechadas. Oh Espírito, oh Espírito de vida, Deus está enviando um anjo na sua casa neste momento. Deus está enviando um anjo à sua frente neste momento, abrindo portas, quebrando cadeias, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh, os limites estão caindo. Deus te chamou para que você possa ir além, e acima de tudo, para se revelar a você como Deus que nos leva além dos limites, porque a palavra do Senhor assim o diz. Quantos podem aplaudir esse Deus? Aleluia! Amém. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te conduza além, na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.